primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Amém, amém. Deus seja louvado. Precisamos orar mais. Muito obrigado, reverendo Abraão, homem de Deus, presbítero César. E é isso, gente. Temos que orar mesmo. Temos que fazer um bom uso desse meio de graça. Desse meio de graça. Foi o próprio Deus que estabeleceu esse meio de graça. Os nossos catecismos falam sobre isso. Quais os meios externos e ordinários através dos quais Deus aplica os benefícios da redenção? Pregação, sacramentos, batismo e ceia e oração, restritamente falando. Então que o Senhor nos ajude, tá bom? Queridos, a fé dos eleitos, cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. Já adentramos nesse tópico aí, doutrinas centrais do cristianismo bíblico. Como é necessário, como igreja de tradição bíblica e reformada, relembrarmos as doutrinas centrais do cristianismo bíblico. Pois estamos também vivendo dias difíceis, complicados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, manifestou uma preocupação. A preocupação no sentido de que já naquela época um outro evangelho estava sendo propagado. Um outro evangelho estava sendo compartilhado como se o verdadeiro fosse sem ser. Já no primeiro século. Não é diferente hoje em dia, não. Um novo conceito de amor cristão está sendo apresentado aí para nós. Um amor onde heresias devem ser toleradas, mas a ortodoxia cristã tem que ser rejeitada. Porque ser ortodoxo hoje e pregar a ortodoxia, logo nos acusam de discurso de ódio. Virou moda agora. Não se pode mais pregar a Escritura Sagrada, porque pregar a Escritura Sagrada e não precisa subtrair nada, não precisa adicionar nada, já temos aí um estigma de discurso de ódio. E o que nos impressiona não são os incrédulos. O que tem nos deixado, às vezes, assustados é com algumas igrejas se cumprindo a Escritura. A besta que emerge da terra. Gente, quem é a besta que emerge da terra? A falsa igreja. O falso profeta. Agora, vocês acham que o falso profeta se apresenta como falso, gente? É o Senhor que nos diz que ele é falso profeta, mas não é ele que se apresenta como profeta falso. Não é? Então, queridos, vivemos dias difíceis, dificílimos. Cobram da igreja tolerância a tudo. Menos tolerância para com o cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. E tem cristãos se rendendo a isso. Então, olha, por isso a necessidade de relembrarmos as doutrinas centrais do cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico, gente, está acima das ideologias. E qualquer uma das ideologias que se coloque na roda do cristianismo, o cristianismo vai esmagar. O cristianismo bíblico não negocia. Ele está acima. Porque Deus está acima de tudo e de todos. Então vejam. A nossa declaração de fé sobre a Bíblia é doutrina central.
Passamos 2 quintas-feiras falando sobre a doutrina da inspiração e suas consequências, lembram? A doutrina da inspiração da Escritura e suas consequências. E hoje, resumindo tudo isso, porque na próxima quinta vamos partir para a questão de Deus, ser de Deus e suas obras, também resumidamente. A igreja bíblica, ortodoxa e reformada, ela confessa isso aí. Ó. Essa é a nossa declaração de fé sobre a Bíblia. E essa declaração de fé hoje sobre a Bíblia é acusar aqueles que confessam, subscrevem essa declaração de fé sobre a Bíblia, são acusados de fundamentalistas. São acusados de tudo que não presta. Porque é proibido proibir. E quando o assunto é proibido proibir, aí mandam os 10 mandamentos para o lixo, né? As 10 palavras. Mas está aí nossa declaração de fé sobre a Bíblia. Ela é o que, gente? Vamos repetir aí? A Bíblia é o que, gente? Ela é a palavra de Deus. Segundo Timóteo 3, toda a Escritura é inspirada por Deus. O que é que ela é mais? É a especial revelação de Deus, é a revelação salvadora, salvífica. 2 Pedro, 1º capítulo, fala sobre isso. Terceiro, ela é o quê? Uma revelação histórica, progressiva. O que significa? Deus não se deu a conhecer uma única vez. Ele se deu a conhecer pouco a pouco, até chegar no Apocalipse. Por isso essa expressão histórico-progressiva. Ou seja, Deus se deu a conhecer no tempo e no espaço histórico. E progressiva, pouco a pouco. Lembra de Hebreus? Havendo Deus outrora falado muitas aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Esse texto é clássico sobre isso. Essa é a nossa declaração de fé sobre a Bíblia. Não que nós inventamos isso, é que a própria Bíblia diz isso sobre ela. Isso aqui é fantástico, Cabral. A própria Bíblia diz isso sobre ela. Quarto lugar, é cessada a transmissão desta revelação especial. Ou seja, Deus ainda está revelando, nos dando uma revelação especial? Não, Ele já cessou. Nós temos 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Temos o primeiro livro no Antigo Testamento, Gênesis. Estamos pregando uma série, Gênesis de 1 a 11, a história que explica todas as histórias. Próximo domingo, parte 2. Noé, a arca e o dilúvio e seus significados para nós hoje. E Apocalipse, muito especialmente os capítulos 20, 21 e 22, com a doutrina da consumação. Inclusive a proposta é essa. Depois de terminar essa série de Gênesis, partir direto para Apocalipse, os capítulos 20, 21 e 22. Se assim o dono da igreja quiser. Porque se surgir necessidade, a gente interrompe também e traz uma mensagem de urgência para a igreja. Mas está aí. Ora, é cessada a transmissão desta revelação especial. Então, por que a igreja que acolá se encontra inquieta para ouvir? Por que é que ela tem deixado a Bíblia de lado e procurando tentando ouvir outras vozes? Agora, o mundo tentando dizer para a igreja o que é que a Bíblia diz. O mundo tentando reinterpretar a Bíblia para a igreja. Está aí agora, virou moda. O mundo tentando agora reinterpretar a Bíblia para nós. Não, não é assim. E recebendo apoio e coro de algumas igrejas que já se renderam. O que mais nós confessamos sobre a Bíblia? Biblicamente falando, já citamos aí, ela é inspirada, verbal, plenária e organicamente pelo Espírito Santo. Já citamos isso aí. Inspiração verbal.
Cada palavra da Escritura foi soprada pelo Espírito Santo. Plenária, todas as palavras das Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E orgânica, já explicamos aqui o significado disso. É que Deus, ao fazer isso, Ele não anulou a personalidade do ser humano. Ele não anulou, por exemplo, a personalidade de Moisés, quando levou Moisés a escrever o Pentateuco ou a Torá. Pentateuco, linguagem do grego, Torá, linguagem do hebraico. Deus não anulou a personalidade de Paulo a escrever as 13 cartas. Pelo contrário, enquanto que Deus levou Moisés, preparou Moisés no Egito para escrever o Pentateuco, Ele preparou Paulo aos pés de Gamaliel para depois escrever 13 cartas. Deus prepara o homem antes mesmo de chamar esse homem. Deus é Deus. Gente, como Deus é soberano. Nós imaginamos que Deus começou a preparar Moisés depois que Ele tira Moisés do Egito, não é? Não, gente. Ele prepara Moisés, levando Moisés para o Egito, ainda criança. Ele queria prepará-lo lá. Ele queria que Moisés fosse versado. E lá em Atos 7, nos é dito que ele era um homem versado na ciência do Egito. Deus prepara Paulo, não é a partir da conversão, não. Mas antes mesmo da conversão de Paulo, Ele já prepara Paulo. E Paulo vai dizer lá em Filipenses 3, uma breve biografia. Se alguns se orgulham, eu poderia me orgulhar também. Aí ele começa a narrar, ele nos dá uma breve autobiografia dele. Ele preparou Paulo aos pés de Gamaliel. O nosso Deus não é um Deus anti-intelectual, gente. O nosso Deus não é um Deus anti-ciência. Ele é a fonte de toda a verdadeira ciência. Ele é a fonte de todo o verdadeiro conhecimento. Daí. 6. Nossa declaração de fé diz o que aí? Ela foi dada através de homens escolhidos e capacitados. 2 Pedro, o primeiro capítulo, fala sobre isso. Homens escolhidos e capacitados. Sabe o que nos chama a atenção? O Senhor Deus, muitas vezes, com muita frequência, Ele fere a nossa lógica moralista, muitas vezes. O apóstolo Paulo teve uma discussão com um colega de ministério dele por conta de um outro servo de Deus, lembra? Gincana. Quem foi esse colega dele de ministério com quem ele teve uma discussão? Gincana bíblica aí. Paulo teve uma discussão com um colega dele de ministério por conta de um outro irmão em Cristo. Com quem ele teve a discussão? Com quem? E qual foi o assunto? Marcos. Quem era a dupla de missionários? Paulo e? Aí levaram Marcos, o jovem Marcos, numa dessas viagens. Marcos percebeu que a coisa era pesada e fez o quê? Correu. Numa outra viagem, Barnabé disse, vamos levar Marcos novamente? Aí Paulão, não, Barnabé. E diz o texto, preste bem atenção, para a gente não ficar com aquele romantismo. Cuidado, gente. A gente às vezes cria um romantismo de cristianismo que parece que é proibido até discutir. O que Deus nos proíbe é bater no outro, é xingar o outro, mas discussão tem. Diz o texto que eles tiveram uma grande discussão. Foi uma grande discussão por conta de Marcos. E em seguida, tu vai por essa rota, eu vou por essa. Mas sabe o que acontece? Uma lição. 2 Timóteo, Paulo manda um recadozinho para o seu filho Timóteo, na fé. Era mentor de Timóteo. E ele manda trazer quem, gente? Oh, gente, Deus seja louvado. Há uma confissão aí. Há uma confissão de Paulo aí. Eu imagino, aqui é conjectura, gente, por conta desse período de Paulo, que depois Paulo se encontrou com Barnabé e disse, meu irmãozão, tu sabe, né? Não, Paulo, não se preocupe, Deus te abençoe.
Por isso que nós nos complementamos, guerreiro. Por isso, guerreiros e guerreiras do Senhor. Por isso eu costumo dizer que a igreja ainda hoje, se tratando de personalidade, ela precisa dos Barnabés. E ela precisa também dos Paulos. Porque, de certa forma, também, Paulo mandou um recado positivo para Marcos, mandou? Foi ou não foi positivo a reação de Paulo para Marcos? Foi. Mas, ao mesmo tempo, Deus usou Barnabé para evitar o excesso de Paulo. Então, nós precisamos dos Paulos e dos Barnabés. Porque se tivesse só o Barnabé, meu amiguinho, aí a parede racha e ela não é corrigida. Porque a tendência do Barnabé realmente é mais o apaziguar, não é? Que tem o seu lugar. Mas o excesso é justamente ultrapassar a ideia de apaziguamento. E precisa... Isso, guerreiro, ele precisa dos marcos. E sabe o que é bacana disso, para será que tu sabes disso, nós sabemos? É que foi um dos escritores de um dos evangelhos. Não é ou não é? Quem escreveu Marcos? Marcos. E precisamos dos marcos. Agora não tem uma lição para a gente aí, gente? Paciência, veja, falando da Bíblia, mas é justamente isso. Tenhamos paciência com os marcos. Quantas vezes queremos desistir do outro por conta de um vacilo, né? E desistimos dos talentos que Deus deu a ele, desistimos dos dons que Deus deu a ele. Que ele seja exortado, admoestado, mas desistir deles, não. E com certeza o pedido de Paulo tem uma mensagem para a gente aí. Tem uma mensagem para a gente aí de humildade. Há um reconhecimento aí. Eu não tenho dúvida que Paulo deve ter chegado para Barnabé, uma conjectura assim, ó. Valeu, homem, Deus te abençoe. Queridos, os apóstolos eram homens de Deus, mas não se esqueçam, ainda estavam no processo de santificação. Escrevendo aos Gálatas, Paulo diz, ele compartilha um confronto que ele teve com outro apóstolo. Quem foi esse apóstolo? Pedro. E isso depois do Pentecostes. E qual foi a acusação que ele fez a Pedro? Diz ele que foi cara a cara. Acontece que os cristãos judeus estavam ali comendo com os cristãos gentios, numa boa. Estava tudo muito bem, até Pedro estava lá festejando, ó. Vamos usar aqui uma linguagem anacrônica, uma pipoquinha para lá, um pastelzinho como de ontem, gostoso. Diz o texto que chegaram alguns irmãos judeus, mais fechados. Quando esses irmãos chegaram, Pedro, literalmente, ficou com medo e praticou dissimulação. Aí Paulo disse, sendo tu judeu, olha a importância do confronto também, não é? Sendo tu judeu, Pedro, tu não vives como judeu e tu queres que eles vivam. Os estudiosos narram que a própria linguagem de Paulo nas cartas, a personalidade dele era forte. Os próprios linguistas dele, meu irmão, que era, mas graças a Deus. Hernando Dias Lopes tem um livro sobre Paulo, O Touro Indomável. Aí Hernando diz assim, era um touro indomável antes da conversão. Continuou sendo um touro depois da conversão, mas agora domado pelo Espírito Santo. Deus não tirou a ousadia de Paulo, ele não tirou a força, o lado intrépido. Ele agora foi direcionado pelo Espírito Santo. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Olhe para Lutero e Calvino, queridos. Olhe para Lutero. A biografia de Lutero, era o martelozão de Deus. Lutero chegou, na heresia. Aí Calvino chegou, agora erigindo o prédio corretamente. Calvino não faria o que Lutero fez. E Lutero não faria o que Calvino fez. Deus seja louvado por cada membro dessa igreja. Ontem eu confesso que eu fui muito feliz pelo que eu vi ontem aqui. Muito feliz. Uma equipe boa, pessoal engajado. Que bênção, gente. É empolgante isso. Fui para casa ontem muito empolgado. E orando ao Senhor Deus para que esse Aviva Sertão de fato seja o primeiro de muitos. O que tem mais ali, gente? Nossa declaração de fé sobre a Bíblia. É inerrante em cada uma das suas declarações. Cuidado, porque
Existe aí uma tentativa de tirar da igreja a confiança na Escritura. Cuidado com a neo-ortodoxia. O que é a neo-ortodoxia? E aqui respeitamos o Calbart, mas o Calbart foi até usado por Deus para combater o liberalismo na época dele, mas ele não caiu, ele não fugiu de um certo erro. O que é a neo-ortodoxia? A neo-ortodoxia dizia o seguinte: a nova ortodoxia, é a palavra neo-ortodoxia, nova ortodoxia, a partir de Calbart. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra. É bonitinho, não é? Mas é errado. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, cuidado também. Vejam como o erro vai chegando de forma bem mansinho, não é? Uma linguagem rebuscada, sutil. A Bíblia contém a palavra. Então, veja, muitas vezes o falso profeta, ele não nega diretamente a palavra. Ele vai negando a palavra sutilmente. Ok? Então, veja ali, ela é errante. A Escritura não pode falhar, João 10:35. Oitavo, ela é claramente inteligível a todos. Ela é inteligível a todos. A aula de hoje foi só para citar mesmo essa declaração de fé sobre a Bíblia. Já baseado no que estudamos nas 2 quintas-feiras anteriores. Nono. Isso aí é forte, gente. Ela é iluminada pelo Espírito Santo para o nosso entendimento espiritual. O homem natural não entende as coisas do Espírito. Está lá Paulo escrevendo aos Coríntios. O homem natural é o homem que não tem o Espírito Santo de Deus, que não nasceu de novo. Falando ali com o Lu ali. Não nasceu de Deus. Então ele não tem o Espírito Santo. Queridos, nós precisamos do Espírito Santo. É Ele que nos ilumina no entendimento da palavra. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. 1 Coríntios 12, versículo 3 diz: ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não for por obra do Espírito Santo. Primeira carta aos Coríntios, Mari. É Marilene, mas ela falou que eu posso chamar ela de Mari. É mais fácil, pastor Mari. Tivemos um gabinete pastoral hoje que trouxe uma notícia boa para a gente, não é, Mari? Mari já tem congregado aqui, já conosco, gente, há um bom tempo. Não é? E ela nos pediu um gabinete hoje, e aqui tivemos uma notícia boa. Depois eu compartilho com a igreja. Então veja aí, ninguém pode dizer, André, Senhor Jesus, se não for por obra do Espírito Santo. Claro, nos referimos a uma confissão verdadeira. Entendeu, Juan? Vamos lá, o que mais? Ela é o que mais, gente? Ela é completa. É completo o seu conteúdo. Aí você tem o Salmo 19 dizendo: a lei do Senhor é perfeita. A palavra perfeita ali é a ideia de... Ela não precisa de acréscimo. Ela é plena. Isso é fantástico, Gabi. A intimidade faz a gente fazer isso, né, Gabi? Gabriela, a gente chama de Gabi. Ela é plena, a lei do Senhor é perfeita, Lucas, e restaura a alma. Gente, aí a gente pergunta, mas por que ela é perfeita e restaura a alma? E por que a minha alma aqui não está restaurada, gente? Sejamos sinceros. Acontece que de coração a gente medita muito pouco nessa palavra, é sério. A gente come muito pouco dessa palavra. Isso é verdade. Deus não promete anulação de todos os nossos problemas ao lermos a palavra. Mas Ele promete, através dela, nos levar a encarar todos os problemas como Ele quer. Ele nos promete nos transformar em imagem do Seu Filho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o Seu propósito. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito dentre os... A fim de que Ele seja o primogênito. Veja, aos que predestinou a esses, chamou. Aos que chamou a esses, justificou, Ilka. E aos que justificou, Carol, a esses, glorificou. Romanos 8. Ed, esse texto é consolador, homem.
Porque Paulo já fala como se já tivesse acontecido. A certeza era tamanha que ele já fala como algo que tivesse acontecido, para dizer o seguinte. Em outras palavras, vamos usar a própria palavra dele escrevendo aos Filipenses para explicar Romanos. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la, Daniel, até o dia de Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é, ninguém será deixado para trás. Lembraram de um filme aí, né? Deixado para trás? Pois bem, nenhuma ovelha de Cristo, Noemi, será deixada para trás. Nenhuma ovelha de Cristo, Rafa. Olha a intimidade aí, Rafa. Isso é tudo para você vir morar em Petrolina. Eu sei que é difícil, viu? Mas venha. Olha a tia, lindo. Rafa é o filho de querida Érica, a irmã de Ilka. Rafa, vem, coisa linda, Rafa. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la, Júlia. Até o dia de... Nenhuma ovelha dele será deixada para trás, viu, Bia? Nenhuma ovelhinha dele, nenhum cordeirinho dele vai ser deixado para trás. Você já assistiu aquele filme, Bia? Ou a mamãe já assistiu Esqueceram de Mim 1? Já? Não lembra, não. Quem já assistiu Esqueceram de Mim 1? Tem até o 2, não tem erro. É antigo. Perguntar isso para a Bia também é um absurdo, não é? Bia, quando chegar ali fora, pastor, por favor, o senhor já está velhinho já. Queridos, ninguém vai conseguir fazer um livro sobre Deus, esqueceu dos seus. Jamais, 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 Raquel. Jamais, dá mais, Marlene. João 10, 27, Joelso. Aninha. Lembra desse texto? As minhas ovelhas ouvem, eu as conheço. Identificação da verdadeira ovelha. E elas uma verdadeira ovelha segue Jesus. E elas me seguem. Promessa. Eu lhes dou a vida eterna. Kessia. Vamos concluir agora? Para a gente vibrar. E ninguém, querida Cléo, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Prossigamos, Marcelo, Carlos, Ju. Ei, Ju, a palavra é perfeita, Ju. Como é perfeito. Já estamos encerrando por hoje. Ela é o que mais? 11. Ela é suficiente para a nossa salvação. 2 Timóteo 3, Paulo, antes de falar que a Bíblia é inspirada por Deus, ele diz para Timóteo, tu sabes as sagradas letras, que são suficientes para te salvar. Ela é suficiente para a nossa salvação. 12. Ela é o que, gente? Pública, ou seja, todos têm direito ao livre exame. Aí houve uma confusão que alguns fazem da reforma, porque os reformadores disseram isso aí, tem acesso ao livre exame. Mas alguns confundiram isso aí com livre interpretação. Não, não é isso não. É acesso. A ler a Escritura, a examinar a Escritura, mas não é livre interpretação. A palavra de Deus é isso. Essa é a nossa declaração de fé. 13. É necessário traduzi-la em língua vernáculo. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Isso. Por isso que os professores vão para o seminário e estudam línguas, hebraico e grego. O aramaico quase não se estuda, né? Mas aí, ninguém precisa conhecer grego e hebraico, porque Deus levanta também os tradutores. Nós temos hoje as sociedades bíblicas maravilhosas, traduzidas para o vernáculo. Queridos, 14º, ela é a autoridade final em toda discussão. Ela é a autoridade final. Agora veja que legal. Ela não é a única autoridade, mas ela é a autoridade final. Máxima. Isso. 15º, é a nossa única fonte e regra, única fonte e regra de fé e prática. Agora, eu quero fazer uma pergunta rapidinha. Essa linguagem, vocês acham que
Foi extraída de onde? E foi um colega pastor que extraiu essa linguagem aí. Além da Bíblia. Vocês acham que ele extraiu essa linguagem de qual documento nosso, Daniel? Além da Bíblia, né? Porque a fonte é a Bíblia. Mas, muito especialmente, a nomenclatura, ele recorreu a um documento dos reformados. Hã? Vixe, alguém chiou aí, não foi? Rapaz, quem foi? Gostei, Mônica. Pareceu recifense mesmo, hein? Westminster. Confissão de Fé de Westminster. O reverendo toca chique. Algumas coisas boas, gente, não é? Ele resumiu muito bem o que diz o capítulo 1 da Confissão de Fé de Westminster, elaborado com base na Escritura. Entende por que a nossa igreja aqui compra o nosso materialzinho para doar? E vamos comprar de novo. Já está com uma capa nova, vamos comprar de novo, guerreiro. Precisamos. Tem gente nova aqui e precisa reconhecer o nosso material. Agora, não é para a igreja ficar engessada, não. É para a igreja crescer mais e mais o coração com a verdade de Deus. Não é para a igreja idolatrar a confissão de fé do Westminster, mas através da confissão do Westminster, ela amar a palavra de Deus. Salmo 119, como eu amo a tua lei, Senhor, disse o salmista. Como eu amo a tua lei, Senhor. É através da confissão de fé do Westminster a gente poder fazer coro com o salmista no Salmo 1. E assim, encerramos, porque eu vou acrescentar só mais duas verdades aí. Bem-aventurado o homem que não anda. Bem-aventurado o homem que não anda segundo não se detém no caminho dos, nem se assenta na roda dos, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu, tudo quanto fizer. Os últimos 2 versículos vocês lêem em casa, falando sobre os ímpios. Isso, justamente, guerreiro. Que salmo, hein? Então, meus irmãos, encerrando de vez, resumindo tudo, essa palavrinha em latim, o que é que diz aí? Normã, significado está lá. A regra que regula tudo. A Bíblia Sagrada é a regra que regula esta igreja. É a Bíblia Sagrada. O juiz supremo desta igreja é Deus, falando na palavra e com a palavra. E tudo para a glória dele. O nosso colégio pastoral, nós estamos submissos a essa palavra. Nós estamos subordinados a essa palavra. A minha autoridade pastoral como docente termina na palavra e começa na palavra e termina na palavra. Se eu ultrapassar esse limite, aí também Deus diz, a autoridade dele acaba aí. Porque a nossa autoridade começa na palavra e termina na palavra, diácono Luciano querido. Não esqueçamos disso. Daí aquela expressão, sola Escritura. Somente a Escritura é a nossa autoridade máxima. Agora, não é somente a Escritura. Tem uma outra expressão que eu gosto, e as igrejas têm se esquecido. Tota Escritura. Toda a Escritura é a nossa autoridade máxima. É só a Escritura, somente a Escritura e tota Escritura. Toda a Escritura é a nossa autoridade máxima. Que o Supremo Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Temos avisos aí, né, guerreiro?